Alô, comunidade do ICL, eu sou o Rodrigo Viana e esse é o ICL Urgente do dia 18 de agosto de 2026. A gente traz sempre as principais notícias do Brasil e do mundo nesse formato em que a informação e a análise a quente, comentários rápidos. Eu cumprimento muita gente que nos acompanha depois, não só no ao vivo, né, agora às 5 da tarde, mas também durante a noite, às vezes na madrugada e no dia seguinte. Um abraço, deixa o like na nossa transmissão e diga de onde que você está acompanhando o ICL Urgente. Com a gente, mais uma vez, o Bruno Concílio na atualização das notícias. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a você que está nos assistindo nos canais Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira lá no YouTube. E muito boa tarde para você que está nos ouvindo nas rádios ao redor de todo o Brasil. Não esquece de deixar o seu like na nossa transmissão, se inscrever nos nossos canais e de ir lá na nossa enquete do YouTube, lá no chat do YouTube, comentar, olha a nossa enquete de hoje. Por que a família Bolsonaro tem tantos amigos presos? Aí tem as seguintes alternativas. É a tradição que vem das milícias, bandido bom é bandido amigo e seguem o exemplo do pai Jair. Olha, Rodrigo, hoje eu estou dividido, hein? Também. As três alternativas muito interessantes aí. Por que nós estamos falando sobre os amigos da família Bolsonaro presos? Teve mais um hoje, hein? Um amigo internacional, mas que teve um papel importante aqui no Brasil. Um argentino chamado Fernando Cerimedos. Nós vamos começar falando sobre ele. Foi preso na Bolívia, acusado de tentar assassinar a ex-companheira. Extrema-direita e agressão à mulher tem tudo a ver. Inclusive a extrema-direita argentina, boliviana e os amigos de Eduardo e de Flávio e de Jair Bolsonaro. Vamos começar por aí. Um caso de agressão e de tentativa de assassinato de alguém que tentou também atacar as urnas brasileiras. É muito importante que você acompanhe esse começo aqui do ICL Urgente. O influenciador argentino Fernando Cerimedo, apoiador de Jair Bolsonaro, amigo de Eduardo e de Flávio Bolsonaro, ele está aí na foto, no centro da foto, do lado está o Eduardo. Ele foi preso nesta terça-feira na Bolívia, suspeito de envolvimento na tentativa de assassinato da ex-mulher. Isso aconteceu em Santa Cruz de la Sierra, uma das principais cidades bolivianas. Cerimedo foi coordenador de estratégia digital da campanha de Javier Milei, na campanha à presidência da Argentina, em 2023. E um ano antes, em 2022, ele participou da tentativa de atacar, de tirar a credibilidade das urnas aqui no Brasil. Você acompanha aí na tela uma live do Fernando Cerimedo ao lado do Eduardo Bolsonaro, justamente durante aquela campanha para tirar a credibilidade das urnas. Ele fez lives durante a campanha de 22, depois voltou ao assunto com o Eduardo Bolsonaro. É um estrategista digital da extrema-direita, um parceiraço de Eduardo Bolsonaro. Em 2024 foi indiciado pela PF na investigação que apurou a tentativa de golpe de Estado aqui no Brasil, mas acabou não sendo denunciado pela PGR. Eu não entendi até hoje por que não foi denunciado. Ele deu a base teórica, entre aspas, para o ataque às urnas e depois acabou sendo liberado na denúncia da PGR. Cerimedo é próximo do ex-deputado Eduardo Bolsonaro até hoje e tem participado de transmissões, como a gente vê aí, ao lado do filho 03, já nessa etapa em que Dudu Bolsonaro está foragido nos Estados Unidos. Atualmente, Cerimedo vivia na Bolívia, onde é assessor também do presidente boliviano Rodrigo Paz. E hoje foi preso após participar, supostamente, junto com um cúmplice, de um ataque a tiros contra a advogada boliviana Nádia Beller, que vem a ser ex-mulher do Cerimedo. Ela foi hospitalizada e permanece internada. Nós temos um vídeo que mostra o atentado contra Nádia Beller em Santa Cruz de la Sierra. Vamos ver as imagens, estão aí na tela. É ela que caminha aí nas imagens e logo vai sofrer o ataque. Teve que ser hospitalizada. Ainda não temos notícias sobre o estado de saúde da ex-mulher de Fernando Cerimedo. Eu repito, é um quadro... Olha aí, olha o tiro. Ele é acusado de ter participado desta tentativa de assassinato contra a advogada
Nádia Beller. Esse é o momento em que ela é atacada, a qualidade das imagens não é boa, mas dá para entender bem. Serimedo foi preso no aeroporto de Viro Viro, em Santa Cruz de la Sierra, quando tentava embarcar para a Argentina, provavelmente já fugindo. Ele tem nacionalidade argentina e morava na Bolívia, assessorando o presidente de extrema-direita também da Bolívia, chamado Rodrigo Paz. Segundo a polícia local, o motivo do crime seria de caráter sentimental. Caráter sentimental é o que diz a polícia, né? Caráter sentimental, você escreve uma carta, é outra coisa. Isso aqui é tentativa de feminicídio. Ele tem direito à defesa, evidentemente, mas não é de se espantar que alguém da extrema-direita esteja envolvido em violência contra a mulher. No Brasil, na Argentina, na Bolívia. É um parceiraço de Eduardo, de Flávio, preso e acusado de tentar assassinar a ex-companheira, a ex-mulher na Bolívia. Vamos seguir acompanhando esse caso, que é importante porque a extrema-direita se conecta na América Latina. O Javier Milei veio ao Brasil na convenção do PL. Há uma parceria entre extrema-direita argentina, boliviana, brasileira. E as conexões, pelo visto, são também na forma como eles tratam as mulheres. Está aí nas imagens. Bom, vamos trocar de assunto aqui, mas ainda no ramo judicial policial. O que pode para um, não pode para o outro. O ministro do STF, o bolsonarista André Mendonça, que é também vice-presidente do TSE, determinou hoje que a campanha de Lula retire do ar trechos de um discurso em que ele pedia votos antecipadamente, ou seja, antes do início oficial da campanha. A medida de Mendonça não é em relação a esse discurso agora, de domingo, na abertura oficial da campanha em São Bernardo, porque ali já podia pedir voto, mas sim de um discurso feito pelo presidente durante convenção do PT na Bahia, que aconteceu no início deste mês. Bruno Concílio tem mais informações sobre isso. Rodrigo, na ocasião que você citou, o Lula ele fez um apelo para que os apoiadores priorizem candidatos da base aliada e pediu para que os eleitores votem nele. Conforme a legislação, esse tipo de manifestação de candidatos só é permitida depois do início da campanha, que aconteceu no último domingo. O objetivo dessa medida é justamente preservar a igualdade de condições entre os candidatos, até porque se um candidato pudesse começar a pedir votos meses antes dos outros, ele poderia sair na frente na corrida eleitoral. Agora, o engraçado nisso tudo, Rodrigo, é que o Flávio fez a mesma coisa, pediu votos antes do prazo legal e até agora não aconteceu nada. Também no começo deste mês, durante uma convenção do PL em Santa Catarina, o candidato à presidência disse o seguinte, abre aspas, até aqueles que não gostam do Flávio, votem no Flávio. Fecha aspas. É aquele ditado, né, Rodrigo? Pau que bate em Chico, não bate em Francisco. Tá aí um exemplo claro de como o TSE está beneficiando até agora a campanha de Flávio Bolsonaro. Já era esperado, porque os dois que estão no comando do TSE são Cássio Nunes Marques, que já mandou tirar até pesquisa quando o Flávio caiu nas pesquisas, mandou recolher pesquisa, proibir, e agora o André Mendonça, que pune o Lula, mas não pune o Flávio. Flávio Bolsonaro pode fazer o que quiser, até usar a inteligência artificial, que está proibido daquela maneira como eles usaram. Até agora não aconteceu nada. E isso vale também para o caso Dark Horse. Daqui a pouco nós vamos falar disso. Aí não é TSE, é Supremo Tribunal Federal. Está parado, não tem investigação. O que está acontecendo? André Mendonça, usando a sua prerrogativa de ministro terrivelmente bolsonarista, pelo visto, pretende dar uma forcinha para o candidato da extrema-direita. Bom, o Flávio Bolsonaro não é importunado pelo TSE, como explicou aí o Bruno, deveria, né? Mesmo publicando vídeo de inteligência artificial, usando igreja para fazer propaganda eleitoral, fazendo propaganda antecipada, etc. e tal. Mas em quem que ele coloca a culpa de tudo de ruim que acontece para ele? Ou é no PT, ou então na justiça brasileira, que está favorecendo nesse momento o Flávio Bolsonaro. O senador e candidato à presidência afirmou hoje que, na verdade, as autoridades do Poder Judiciário teriam atuado para impedir... De onde que ele tirou isso, gente? Para impedir que os partidos do Centrão apoiem a candidatura da extrema-direita. Ele fez essa afirmação em entrevista à Rádio Itatiaia, de Minas Gerais. Vamos abrir aspas aqui para o que disse Flávio Bolsonaro na entrevista para a Rádio Mineira. Apesar desses partidos não terem vindo formalmente, seria importante ter o tempo de TV e rádio, mas hoje todos estão vendo as razões. Eles receberam ameaças,
de altas autoridades em Brasília para não se juntarem à minha candidatura. O sistema está com medo de Flávio Bolsonaro. Que sistema está com medo do Flávio Bolsonaro? Ele é do sistema. Ele, o irmão, o outro irmão, o pai, todos fizeram a vida e o patrimônio com dinheiro público. Sempre foram do sistema. O pai militar, o pai deputado, o filho senador, o outro irmão foragido, mas foi policial e foi deputado também, o Eduardo. Então, todos eles são do sistema. Ele não é muito bom de fazer teoria da conspiração. Nisso, o pai era melhorzinho para fazer teoria da conspiração. Mas está tentando. É o discurso que resta ao Flávio Bolsonaro. Ele está, na verdade, nervoso porque realmente o Centrão não fechou nenhuma aliança formal com o Partido Liberal. E com isso ele ficou com menos tempo no rádio e na televisão. Na verdade, isso foi articulação do Lula, né? A habilidade política é do Lula. E o Flávio está dizendo, não, foi a justiça que não deixou. De onde que ele tirou isso? Realmente, ó. Bom, enquanto o Flávio esperneia sobre as alianças com o Centrão, o presidente Lula tenta fazer as pazes com os caciques desse mesmo Centrão. A apuração de Milena Teixeira, do Metrópolis, é de que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já assinou o despacho que encaminha a PEC do fim da escala 6x1 para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que por sua vez é presidida pelo senador Otto Alencar, próximo de Lula. Então a apuração da colega Milena, do Metrópolis, é de que o Alcolumbre assinou e isso vai avançar nos próximos dias. Fruto também de conversas de Lula com Alcolumbre. Houve vários encontros entre Lula e Alcolumbre. A primeira aparição pública, num evento público, aconteceu ontem, no Amapá, o estado natal por onde o Alcolumbre se elegeu senador. Os dois fizeram essa aparição, né, pela primeira vez, desde a crise na indicação de Jorge Messias para o STF. O Bruno tem mais informações sobre esse encontro que aconteceu ali no meio do anúncio de uma descoberta de importantes reservas petrolíferas na costa do Amapá. Mas explica pra gente, Bruno, por favor. Rodrigo, essa reaproximação ocorreu em um evento oficial do governo, como você falou. O Lula e o Alcolumbre, eles visitaram um navio sonda da Petrobras que atua na costa do Amapá, onde a estatal confirmou a presença de petróleo. E rolou até troca de elogios entre Lula e o Alcolumbre, o que é um sinal de que os dois já viraram a página aí das punhaladas no Senado. Vai lembrar que foram mais de 3 meses de afastamento, não é pouco tempo não. No evento, o presidente aproveitou a cerimônia para agradecer ao Alcolumbre pelo encaminhamento de 3 pautas prioritárias para o governo. A PEC da Segurança Pública, a PEC do fim da escala 6x1, como você já falou, e o projeto que cria uma política nacional para minerais críticos, as famosas terras raras. O gesto foi retribuído, então, por Alcolumbre, que agradeceu a atuação de Lula para viabilizar a exploração de petróleo na região. Rodrigo. Muito bem, Bruno, vamos fazer uma interrupção momentânea aqui no noticiário de Política e Economia para trazer uma notícia triste, mas também de homenagem a 2 personagens importantíssimas da cultura brasileira. Hoje foi dia de luto no mundo da televisão. Morreram 2 atrizes que fizeram história, né? Laura Cardoso, um rosto conhecidíssimo na televisão brasileira, morreu aos 98 anos. E Glória Menezes, aos 91. As 2 fizeram papéis inesquecíveis em novelas. Laura Cardoso, né, teve forte presença no teatro. A gente lamenta, dá as condolências para a família e a obra fica nos registros da televisão brasileira, registros marcantes no fim do século XX e nesse início do século XXI. É uma pena, mas fizeram longas e bonitas, belíssimas carreiras na cultura brasileira. Está feito aqui o registro e a nossa condolência para as famílias. Bom, vamos voltar aqui ao noticiário político. A Polícia Federal deve intimar nos próximos dias Fábio Luiz Lula da Silva, que a imprensa brasileira chama de Lulinha, apesar dele não ser chamado assim, nem pela família, nem pelos amigos, é só a imprensa. Quando o filho do Tarcísio se envolve em problema, ninguém chama de Tarcisinho, mas o filho do Lula vira Lulinha. Mas ele deve ser chamado para depor sobre a atuação junto à empresária e lobista Roberta Luxinger, e também em suposto tráfico de influência no governo federal,
quebraram o sigilo dele, não encontraram nada importante, mas sabe como é? Véspera de eleição tem que sempre ter um filho do Lula para ajudar a campanha da extrema-direita. A intimação por parte da Polícia Federal deve ocorrer depois que a equipe avaliar, a equipe da PF, todo o material encontrado no celular de Roberta, amiga de Fábio. O ponto de partida da PF será a análise de mensagens trocadas desde 2023 entre os dois e que acabam envolvendo também o ex-chefe de gabinete do presidente Lula, conhecido como Marcola, e já afastado do cargo e afastado também da campanha presidencial. Então, a Polícia Federal é ligeirinha, para tratar do caso do Lula e está andando a passos de tartaruga no caso Dark Horse. Impressionante como não anda a investigação, ninguém cobra, o Fábio Luiz está aí em todas as manchetes e o caso Dark Horse dormindo na gaveta de André Mendonça. André Mendonça cada vez mais suspeito na condução tanto do TSE como do STF, no meu entendimento. Não estou falando suspeição criminal, mas suspeição na maneira mesmo de agir como ministro do Supremo. Falando nisso, o jornalista Paulo Motorim, que agora faz parte da equipe fixa aqui do ICL Notícias, revelou hoje numa reportagem que foi levada ao ar e de viva voz pelo Motorim também durante o ICL Notícias primeira edição, o N1, ele revelou que o senador Flávio Bolsonaro falou pelo menos 5 vezes pelo celular com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, em setembro de 2025. Aí você vai dizer, mas isso é novidade? É, porque até agora só tinha aparecido aquela gravação, que era uma mensagem de áudio. Daqui a pouco eu vou explicar melhor. Mas tinha aparecido até agora a mensagem de áudio gravada. A gente não sabia que também houve telefonemas. O Bruno vai trazer os detalhes, a gente tem até a medição de quanto tempo eles falaram ali naquele período em setembro de 25. Outro dia, porque foi no ano passado, Bruno. Rodrigo, são todas ligações feitas na mesma época das mensagens já vazadas, como você falou, em que o Flávio pedia milhões ao banqueiro para o suposto financiamento do filme Dark Horse sobre seu pai, Jair Bolsonaro. As chamadas no total duraram 6 minutos e 20 segundos e a gente tem essa arte aí, que inclusive foi ao ar no N1 também, mostrando a data das chamadas e o tempo das chamadas, e algumas até têm o horário em que as chamadas, que as ligações, as chamadas de vídeo, de áudio aconteceram. Essa semana, sexta-feira, se completam 100 dias desde a publicação da primeira reportagem da série. E até agora o inquérito da PF, que está sob relatoria do ministro André Mendonça no STF, não teve nenhum desdobramento público, como você também já falou. E até agora o Flávio também não apresentou nenhuma das prestações de conta que ele prometeu. E a nossa função aqui é de não deixar esse assunto esfriar, Rodrigo? Exato, porque é muito grave, Bruno, o que aconteceu. Ele pediu dinheiro para o banqueiro que está preso, o maior escândalo financeiro da história do Brasil. Ele começou, você lembra, primeira vez que o repórter do Intercept não foi o Motorim, mas foi um outro repórter do Intercept, na época o Motorim trabalhava lá também, perguntou, Flávio, por que vocês receberam dinheiro do Vorcaro para o filme? E ele, você é um militante, não é um jornalista. Depois teve que admitir, porque apareceu a gravação, ele não achava que tinha a gravação de um áudio que ele mandou para o Daniel Vorcaro. Ele foi desmentido pelo áudio, era a voz dele. Agora o Motorim conseguiu, no material que ele tinha guardado desde a época da apuração, que foi em maio, começo de maio, o Motorim na época trabalhava no Intercept, agora trabalha aqui no ICL com a gente, ele conseguiu o registro, que estava aí na tela. Podemos até colocar de novo aqui no telão, por favor, pessoal, essas ligações todas, só para explicar direitinho. Isso aqui então não são áudios. Não são áudios. Áudio, a polícia conseguiu recuperar o conteúdo. Foram ligações feitas por telefone, ficaram registradas, inclusive com os horários, algumas delas, e com a duração, 6 minutos e 20 segundos. Era a fase em que Flávio, estava cobrando mais dinheiro. Manda dinheiro aí. Manda o dinheiro aí, pelo amor de Deus. Dinheiro que a gente não sabe se foi para o filme. E como disse o Bruno, cadê o contrato? Na época o Flávio dizia assim, é uma relação privada. Não tenho que mostrar nada. Não, o Banco Master, tanto é que o Vorcaro está preso. Cometeu crime contra o sistema financeiro nacional. E esse banco deu dinheiro para o Flávio e para o pai dele, e para o irmão que está lá nos Estados Unidos. E ele falou, vou mostrar o contrato. Cadê? 100 dias não achou o contrato? Vou dar os esclarecimentos, a planilha de como é que o dinheiro foi gasto no filme. Cadê?
Nada. A mídia não cobra a mídia tradicional e o André Mendonça não faz nada, não tem investigação, não tem busca e apreensão na casa do Flávio Bolsonaro. Vamos relembrar o que ele falou para o Daniel Vorcaro, o cara que quer ser presidente da República? Vamos relembrar, já que na Globo News você não vai ver isso aqui, mas nós vamos relembrar. Vamos lá. É porque está num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela para trás, cara, tá todo mundo tenso e eu fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, num Cyrus, os caras, pô, renomadíssimos lá no cinema americano, mundial. Pô, ia ser muito ruim, né? Todo efeito positivo que a gente tem certeza que vai vir com esse filme pode ter o efeito elevado a -1 aí, cara. Então, se você puder me dar um toque, uma posição aí, Daniel, porque a gente precisa saber o que faz, cara, da vida, porque já tem muita conta para pagar esse mês, e o mês seguinte também, e agora que é a reta final, que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo, cara, tudo contrato, perde ator, perde diretor, perde equipe, perde tudo. Podemos dar um toque aí, irmão? Desculpa o áudio longo aí, tá? Um abração, fica com Deus, cara. É aí que ele chama de irmão, Daniel Vorcaro. Meu irmão, Daniel Vorcaro. Desculpa o áudio longo, mas depois do áudio longo, ele faz vários telefonemas, como revelou hoje o Motorim durante o ICL Notícias primeira edição. Vamos continuar cobrando. Esse sujeito quer ser presidente da República, ajudado pelo judiciário, que não faz nada contra esse escândalo aí da Dark Horse, e pela mídia brasileira. Você vê em alguma coletiva alguém perguntando para ele, cadê o contrato? Não, deixaram para lá. 29 Bolsonaros, é isso mesmo que você ouviu, 29 candidatos registrados no TSE contam com Bolsonaro no nome de urna. Esse nome que aparece ali na hora que você vai votar. Isso aí espalha mais rápido que peste bubônica, hein, gente? Espalha mais rápido que peste bubônica. Como dá para imaginar, o Bolsonaro não tem 29 filhos, que a gente saiba. Então, além dos integrantes da família, você tem aliados, admiradores e completos desconhecidos, sem parentesco ou aval com o presidiário capitão, que adotaram o sobrenome. A estratégia é clara, tentar se aproveitar do capital político de Jair Presidiário. O Bruno conta mais pra gente sobre essa bizarrice. 29 clones, é isso, Bruno? Rodrigo, essa história é bem engraçada, então vamos por partes. A maioria esmagadora dos clones do Bolsonaro está no PL, no total 20 dos 29 candidatos. Os demais estão distribuídos entre Podemos, Novo, Agir, PP, Democracia Cristã e Democrata. Agora, entre os Bolsonaros nas urnas, 8 têm algum grau de parentesco com o ex-presidente. Os exemplos mais óbvios, são o Flávio, o Carlos e o Renan, os filhos de Jair que vão concorrer a algum cargo nessa eleição. Depois dos familiares, vêm os candidatos que não têm Bolsonaro no nome civil, mas receberam o aval do ex-presidente. Ou seja, tudo com consentimento, E aí é o caso do deputado federal Hélio Lopes, que trocou o domicílio eleitoral do Rio por Roraima para disputar uma vaga ao Senado. E no Rio, o filho dele também vai tentar uma cadeira na Câmara dos Deputados com o nome de urna Jean Bolsonaro. E por fim, a gente chega nas bizarrices, finalmente nos completos desconhecidos que adotaram o sobrenome de Jair. Os mais inusitados são Vilmar Rigo, candidato a deputado federal que registrou-se como Bolsonaro da Shopee. E depois a gente tem também o Francisco Olinda de Assis, candidato a deputado estadual, que escolheu, olha só, o nome de Bolsonaro sergipano. Rodrigo, se liga. Esse é bizarríssimo. Peraí, põe de novo o Bolsonaro sergipano na tela aí que eu quero ver uma coisa. Bolsonaro sergipano. Eu vou até virar para cá para a gente poder ver no telão. Copia, mas não faz igual, O Bolsonaro sergipano, se a gente puder ver de novo, é o... Que é isso, hein? Você votaria nesse homem? Candidato prêmio de beleza, talvez, lá em Sergipe. Realmente. O bolsonarismo e a bizarrice caminham juntos, Vamos falar de gente bizarra, o juiz que virou político, e esse aqui pode virar um governador bizarro. O Sérgio Moro lidera com 37% das intenções de voto a disputa ao governo do Paraná. Isso é o que diz o novo levantamento da pesquisa Real Time Big Data, que foi divulgado hoje. Vamos aos dados, começando pelo primeiro turno. Sérgio Moro teria 37%, Sandro Alex do PSD 22% e o Requião Filho do PDT, apoiado pelo PT, tem 20%. Então ou Sandro Alex ou o Requião Filho devem ir ao segundo turno
contra o Sérgio Moro. Se tiver segundo turno, o Moro, por enquanto, está na frente, mas vamos ver como é que ficam os números de segundo turno na eleição lá do Paraná. Sérgio Moro, 55, Requião Filho, 27, é uma vantagem larga, mas a campanha está começando. E se o Sérgio Moro enfrentar o Sandro Alex, que é apoiado pelo governador Ratinho, aí fica um pouquinho menos favorável ao Moro, 45 para o Moro, 30 para o Sandro Alex. Muita gente acha que se for o Sandro Alex para o segundo turno, acaba perdendo o Moro, porque daí a esquerda vai votar no Sandro Alex para impedir o marido da Conja de virar governador lá do Paraná. Esses são os números da pesquisa no Paraná. Vamos falar de uma nomeação importante. O governo Trump trocou oficialmente o comando do escritório do Departamento de Estado, que é responsável pelas relações com a América Latina. É mais um homem de Marco Rubio chegando, hein? O escolhido foi Juan Pablo Segura. Ele é descendente de argentinos. Opa, não é esse não. Esse é o Requião Filho. Esse sim. Juan Pablo Segura, que assumiu o cargo de secretário assistente para assuntos do hemisfério ocidental, no lugar do embaixador Mikhail Kozak. O perfil dele, a gente tem um termo que descreve bem. É um linha dura da ala Marco Rubio, chegando para cuidar do hemisfério ocidental. Nas redes sociais, ele até já fez postagens mostrando que tem esse alinhamento com o Marco Rubio. Acho que a gente tem uma postagem aqui. É uma grande honra servir a POTUS e ao secretário Rubio, ao povo dos Estados Unidos, como secretário adjunto para assuntos do hemisfério ocidental. Impulsionaremos a visão do presidente Trump, a gente já sabe, golpismo, que gere prosperidade para os americanos e nossos associados. É assim que eles tratam os outros povos, associados. Se for associado, tudo bem. Aliás, é assim que eles chamam Porto Rico, Estado Livre Associado, uma colônia. Eles querem fazer de toda a América Latina um grande Porto Rico, um estado associado, colonizado pelos norte-americanos. Enquanto os funcionários fazem festa, o chefe ficou maluco, se bem que eu não gosto de usar o termo maluco para me referir ao Trump, porque eu acho que é um método, é fingir esquisitice. Mas agora ele está declarando uma terra lá no Oriente Médio como parte dos Estados Unidos, é isso, Bruno? Rodrigo, se tratando dos Estados Unidos, essa maluquice geral, já virou rotina. Isso porque o presidente norte-americano, ele publicou hoje uma imagem nas redes sociais que mostra o Estreito de Hormuz como o novo território dos Estados Unidos. A imagem que vocês podem ver aí ao lado inclui um círculo em torno da entrada do Golfo Pérsico, situada entre o Irã e o Omã. E vale lembrar que essa publicação de Trump vem um dia depois do presidente norte-americano ter dito que declarar o Estreito de Hormuz como um território dos Estados Unidos era uma ótima ideia. Por fim, o Trump também ameaçou bombardear o Omã, que inclusive é aliado dos Estados Unidos, caso o país se intrometa nas negociações com o Irã. É bizarrice para todo lado. Bizarrice bolsonarista, bizarrice do Trump, mas bizarrice que está no poder. Esse que é o problema. Para completar, nesse dia de bizarrices da extrema-direita, o Jair Bolsonaro da Colômbia, o novo presidente Abelardo de la Espriella, foi criticado porque, olha só a atitude dele, foi visitar uma das cidades atingidas pelo super terremoto, lá na Colômbia. O que ele fez? Em vez de distribuir comida, roupa, jogou bola de futebol, como se estivesse assim alimentando os animais, sabe? Toma bolas de futebol para vocês. Foi em Buenaventura, uma das cidades mais atingidas pelo tremor de magnitude 7,4. É de muita falta de bom senso distribuir bola de futebol para quem passou pelo terremoto. Ele que aparece toda hora sorrindo, dando tchauzinho, acha que está num show, enquanto o povo está sofrendo com o terremoto na Colômbia. Valeu, obrigado Bruno Concílio mais uma vez na parceria aqui na atualização das notícias. Obrigado, Rodrigo. Rapidinho, vou falar o resultado da nossa enquete de hoje. Olha só, porque a família Bolsonaro tem tantos amigos presos, foi uma disputa acirrada, mas a que ganhou é a tradição que vem das milícias com 43%. Até amanhã, Rodrigo. Obrigado. Até amanhã, Bruno. Obrigado a você. Antes de passar para o N2, um convite para você comprar os ingressos ao Despertar 2026, o nosso encontro presencial. Vai acontecer entre os dias 19 e 20 de setembro aqui em São Paulo, na Casa Vibra, e você já pode comprar em despertar2026.com.br. Despertar2026.com.br. Eu também estarei por lá, vários convidados especiais, e a chance da gente se encontrar com a comunidade, vários momentos ali para a gente conversar, várias palestras interessantíssimas durante esses 2 dias no Despertar 2026. O ICL Urgente volta amanhã, a Gabi Varela está chegando com o Chico Sá, eu também vou para lá, para o estúdio aqui do
N2, com mais notícia e mais análise. Valeu, gente! Em 2024 e 2025, mais de 4 mil pessoas lotaram essa casa para assistir o Despertar, o evento que o ICL faz todos os anos com os maiores influenciadores, pensadores, intelectuais e seres humanos que inspiram milhões de pessoas no mundo inteiro. Esse ano vai ser ainda maior e a gente queria convidar você para fazer parte. E vem, 19 e 20 de setembro, tá junto com a gente, compartilhar essa energia e construir um mundo muito melhor. Eu vou passar a vida fazendo o quê? Mantendo o meu padrão? Eu acho que a vida tem alguma coisa a mais para valer a pena. O privilégio da classe média é reproduzir o conhecimento legítimo, as boas universidades, línguas estrangeiras. Filosofia é amizade pela sabedoria ou amor ao saber. O ser humano é um ser de desejo, não tem limites. Aqueles que lutam pela vida, lutam por Jesus, ainda que nele não tenham fé. We don't have a sharing of wealth, sharing of power, and sharing of status, even a sharing of dignity, as I say. The events of 1945 led to the establishment of the Doomsday Clock. With the question of capitalism's tendency. Noi produciamo una ricchezza crescente, ma qual è il problema dell'economia? I am the eldest daughter, boxing legend Muhammad Ali.